Olá, nessa edição da TV Espaço Mulher Online, nós estamos novamente com muita honra e vamos conhecer, além de uma outra parte do trabalho assistencial que ela faz, também ela vai falar para nós sobre a questão da Organização das Nações Unidas, o que faz também com esse segmento, que são as pessoas idosas. A nossa entrevista hoje, né, com muita alegria e honra, é a professora mestra Cacilda Aparecida Costa Paranhos, né, que tem uma grande formação na área digital, é professora, doutora, faz revisão de trabalhos, enfim, né? E tem uma atuação muito forte, mas muito forte mesmo, uma equipe muito grande nas áreas assistenciais, destacando-se os atendimentos às pessoas idosas. Ela vai trazer muitas informações importantes para nós, porque quem não quiser saber sobre idoso, provavelmente vai ter que morrer agora, porque se um dia ficar idoso, vai precisar dessas informações. Ninguém quer morrer agora, né? Então vamos aprender sobre o que se faz com as pessoas idosas, tá bom? Professor, é uma grande alegria e honra, tá? Já estou mandando todo mundo escutar, senão vai ter que morrer antes, né? Então, eu deixo aí para os seus cumprimentos, né? É uma alegria muito grande e vou fazendo as perguntas ao longo do caminho aqui para o pessoal conhecer em partes a sua trajetória nesta área também, tá bom? Fique à vontade, aí é uma alegria para nós. Ok, é muito importante. Quero agradecer, né, novamente de estar aqui. Eu falo que é muito bom todas as vezes, porque a gente troca, fazemos reflexões e cada vez mais levando para as pessoas um pouco das realidades que muitas vezes ficam só de título, né, mas no dia a dia fica muito difícil. Então é um prazer imenso. Obrigada. Mas, veja bem, nós estamos aqui atualmente com algumas coisas que se observa, não sei por qual motivo, não foi só a pandemia, né? Nós estamos com dificuldades muito acentuadas, eu creio que talvez no país, né? É uma falta de especialização de pessoas e de grupos e ONGs, entidades, até mesmo me parece que dentro de alguns hospitais não tem uma divisão só para cuidar dos idosos. Nós estamos um caso de uma pessoa com 90 anos que vai para se tratar e fica sentado numa cadeira, ninguém fala com ele, ninguém, ele também não sabe o que vai fazer porque ele tem toda essa idade. Chega no final, manda ele embora, vovô vai embora. Tá? E não tratam essa criatura porque ele não sabe o que ele vai fazer. Aí ele diz assim que chega no balcão e pergunta um monte de coisa e fica datilografando, ele diz, certo? E que ele não sabe o que estão fazendo e se vão atender ele não, e não atende, ele não reclama. Olha aí, é um homem, gente, tá? Então a gente tem que prestar atenção o que está acontecendo em tudo que a gente anda, o que alguém está fazendo com relação às pessoas idosas. Estão tratando bem, não estão cuidando, não estão explicando, por quê? Porque é um público que tem a sua renda, né, pela aposentadoria, que é um consumidor em potencial, mas que não tem o conhecimento das coisas atuais, das áreas digitais, tudo assim, ele está fora, né? Então, eu acho que o que nós podemos começar, além de falar da importância do que a senhora está fazendo e citar as ONGs, caso esteja com a sua vontade de falar, né? Como é que está esse seu trabalho com as pessoas idosas? Depois a gente pegar um pouco esse lado digital aí, que é a sua especialização, e que ainda é um povo excluído, né? É uma população grandiosa excluída, né? Pois não, professor. Então, é muito importante a gente entender que existem algumas políticas públicas tentando minimizar, né, esse estado de ausência ou de cuidado e tratamento para essas pessoas. A Organização Mundial da Saúde, junto com a ONU, ela instituiu o dia 1º de outubro como o Dia Internacional da Pessoa Idosa, né? E isso é muito importante, né, porque cada vez mais a nossa população idosa tem crescendo, né? Existe aí toda uma pesquisa dizendo que nós vamos ter 1,5 bilhão de idosos, né? Até 2050. E eles viverão, né? A maioria deles tem uma tendência que vivem de baixa a média renda. E com isso falta, né, um pouco de acessibilidade, existe assim, uma negligência em termos de calçadas que não são adequadas, né? Outro, o tratamento mesmo com o idoso, diferente nos países orientais, onde o idoso é visto como
muito, uma pessoa que recebe visitas e é solicitado a orientar, né? Ele pode ser mentor, eles beneficiam muito e vê com bons olhos todo o aprendizado do idoso, né? Que ele já teve, que ele já passou, as experiências, diferente dos outros países, onde eles são relegados, assim, muitas vezes a zero, né? Ficando aí nessas instituições que tinha a denominação de asilo e agora mudou a nomenclatura para ILPI, Instituto de Longa Permanência do Idoso. Eu que estou na área social, eu digo assim, não basta mudar só a nomenclatura, né? Tem que ter políticas públicas adequadas, tem que estar disseminando aos demais a importância de tratar bem os idosos, né? E principalmente porque a gente sabe que a gente vai chegar lá, né? Então, espera-se. Vamos fazer, né, uma base legal para que a gente tenha a possibilidade de viver esse período bastante frutuoso, né? Agora veja bem, a senhora mobiliza um bom grupo de pessoas e ONGs, enfim, tem várias atividades, eventos, tá atendendo também algumas entidades objetivamente bem organizadas. Percebe-se que a senhora tem todo um conhecimento dessa estrutura assistencial também das pessoas idosas e com deficiência. Mas eu gostaria que a senhora destacasse algo que nunca se viu ou ouviu alguma mulher falar, que é a questão da capelania hospitalar. Que tal falar, né, que às vezes as pessoas não param e pensam quanto de bem espiritual fariam para uma pessoa idosa doente chamar o seu trabalho ou de outras pessoas, colegas suas. Quem não sabia e queira se especializar, a gente recomenda, né? Tá bom? Então, eu acho que é, assim, muito importante essa sua abordagem. Então, a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, né, colocou como prioridade, dentro de áreas hospitalares, a área da saúde, que tem um grande número de pessoas, um espaço que fala práticas integrativas, vem ali no Ministério da Saúde. Essas práticas são um espaço reservado, um espaço confortável, né, com bastante almofadas, uma área boa para relax. Às vezes, eu estou num hospital que tem até uma cadeira lá de massagem, aquela que você aperta, ela faz a massagem nas pessoas. Mas o que, o que eles querem é que seja uma área de que as pessoas possam ir lá relaxar, né, deixar extensões, porque o clima hospitalar é um clima muito pesado, é um clima muito, né, de doenças, de mortes, de feridos, então é tenso. E as práticas integrativas têm esse objetivo, fazer com que esse ambiente seja menos, né, tenso e que as pessoas sejam mais felizes. E são várias práticas que tem. Eu faço escutativa, né? E a gente visita no leito, a gente tinha parado na pandemia, estamos voltando agora, não paramos o atendimento na sala, porque tem uma sala onde, segundo o Ministério da Saúde, isso é para os doentes, os acompanhantes e funcionários, né? E os terceiros, porque muita área com terceiros, então a gente incorporou terceiros. E tem várias práticas, né? Tem a escutativa, tem aquela que você pode, tem reiki, tem reflexologia, tem um monte de práticas lá. Cada dia é uma pessoa, né? Cada dia é um grupo que vai. E eu estou lá no Hospital de Servidor Público Municipal e no Hospital Santa Cruz, onde a gente vai levar um conforto, vai levar, fazer com que as pessoas tenham uma resignação naquela hora da morte, principalmente. Você vê que é comum, às vezes, falar assim, nossa, ele está muito mal, mas a família não sai de cima, parece que ele não consegue. Então, a gente desce, conversa, pergunta sobre os legados, pergunta sobre o que vai deixar de bom, orienta que se tiver alguma coisa para falar, pedir um perdão, né, ou agradecer, para que a pessoa, né, possa partir de uma forma bastante tranquila, não tensa, né? E funciona, viu? Porque às vezes a gente sai daquele quarto, vai para o outro, quando você vê, as pessoas já estão lá com os preparos para levar para o necrotério, né? Coisa parecida.
O Santa Cruz é um hospital japonês, muito bem organizado, e nós estamos lá são 3 áreas de a questão renal, né, de fazendo hemodiálise. E precisa ver a diferença quando a gente chega, nós vamos semanalmente. As pessoas falam, eu quero que ela venha aqui, né? Eu quero fulano. Antigamente a gente oferecia e muitos não aceitavam, porque não pode ter um foco só religioso, né? Porque como as religiões são diversas, né? A gente respeita todos os credos, né? E é muito gostoso, é gratificante você saber que pode, né, dar um pouco de conforto para a pessoa. É um conforto espiritual, emocional, naquela hora que a pessoa está achando até, ela tem uma intuição, né, que ela está no fim, né? Ela tem uma intuição, é muito engraçado, já percebi isso, né? E aí fica aquela coisa assim, que ele se autodivide, né? E eles vão sofrer, minha família. Quer dizer, ele já vai partir com a dor de que a família está sofrendo. Então, assim, equilibrar todo mundo, né? E por meio, às vezes, da oração, de frases, né, que as pessoas dizem, de afeto que é demonstrado, de gratidão, é muito lindo. As pessoas têm que entender isso, é uma missão muito bonita a sua. Eu gosto muito. Então, nossa, a senhora me mandou um texto e eu gostei muito, porque também tenho acesso aos mesmos textos, mas não tinha este, especificamente. Né? E é uma importante líder mundial feminina, né, que é a excelentíssima doutora Mati Disso Moetti, é diretora regional da Organização Mundial da Saúde, né? Ela especificamente cuida mais da África, é muito poucas pessoas especializadas nesse povo que tanto merece quanto a gente, né? E qual a sua opinião, então, para o tema deste ano, que na campanha dela está expandindo para o mundo inteiro também, né? Que é resiliência das pessoas idosas no mundo em mudança. Tá? Vamos pensar assim, quem não sabe o que quer dizer esse pensamento, partindo desse básico? Então, resiliência é você ter uma resistência aos fatos internos, e às vezes mais externos do que internos, para que você consiga sair daquela situação. Então, tá ruim, mas a gente tem que ter noção que tem uma luz no fim do túnel, que tem pessoas à sua volta que podem colaborar, né? Isso é muito importante. E com esse advento da pandemia, os medos cresceram, né? As pessoas muitos faleceram, e aqueles que não faleceram estão tenebrosos. Tem gente até hoje dentro de casa, até hoje com máscara para tudo, com medo de que possa ter alguma coisa. E o trabalho é exatamente esse, é a gente desmistificar todas essas coisas. E eu falo assim, ter amorevoleza. Eu sou uma funcionária, professora do Salesiano, e lá tem amorevoleza, eles são italianos, quer dizer exatamente amar gratuitamente, amar sem querer nada em troca. Né? E isso é muito difícil, porque as pessoas são muito egoístas, né? E uma coisa que é comum hoje e que fica muito desagradável é o etarismo, né? Que é falar assim, mas você tem idade para isso? Mas você já não devia estar parada? Então, ao contrário de estimular o idoso ou a pessoa que está aí já passando para a meia-idade a ser ativo, já que já fez a sua missão profissional, usar o que você tem de bom para se doar, né, nas pastorais, tem pastoral de tudo. Eu sou na pastoral da saúde do idoso e da pessoa com deficiência, né? E eu tento buscar, assim, a qualidade de vida, proporcionar isso, né? De que forma para ele, e saber que qualidade de vida é diferente para cada pessoa. A gente não pode ter um estereótipo que é assim, todo mundo tem que ser assim. Não pode, não é uma manada de gado, né? Então, é esse olhar, né? A resiliência é também isso, fazer com que ele, do jeito que ele tem, do potencial que ele tem, dos limites que ele tem, ele consiga se sobressair e ser feliz, né? E o egoísmo teve até uma mídia, uma situação que ficou na mídia, que a Madonna foi, com 62 anos, foram falar para ela que ela era uma velha gagá. E ela ficou muito impactada, foi muito difícil, né? Ela foi, quando ela criticou um pouco quem não acreditava na cloroquina, né?
saiu, tiraram da mídia, porque isso foi um Ofensa grave. maltrato, né, uma ofensa, Uhum. porque 62 anos, se tá velha gaga, quem está com 80, 90, então vai se sentir, né, sem condição nenhuma. Mas é que nem eu falei, tirou-se essa questão da mídia, mas o preconceito ficou, né? É, A sim. forma de atuação como se deu foi negativa e está aí, né? Então é muito sério essa questão, né? Da gente trabalhar estereótipos, né? Que, que a idade não é um empecilho para nada. Muito pelo contrário, vamos aproveitar o que ele acumulou de sabedoria, das experiências, das vivências, né? Para que a gente possa beber desse suco, como diz o outro, né? Uhum. E hoje tem muita gente deprimida. Então a área de saúde mental está muito precisando atuar mais. Precisando, né, para que alguém demonstre amor, né, respeito. Mas, minha querida, nessa declaração, né, de 2021, 2030, considerada a década para o envelhecimento saudável, que é promovida pela ONU, tem muitas coisas que eu li, nós não temos hábito no Brasil ainda, infelizmente, né? E outros países, como a senhora cita muito bem, os orientais, as pessoas idosas, elas não são tratadas como pessoas idosas, elas são tratadas como pessoas normais e comuns. Ninguém fica olhando assim, quanto será que tem, né? Ai, já está quase para morrer. Eu estou para fazer 75 anos em breve, né? Trabalhando sempre desde os 12, me sinto muito feliz. Mas eu já ouvi cada das coisas assim, sabe, que é de espantar, assim, parece que a pessoa... Tem pessoas, às vezes, daqui a pouco você já vai morrer, né? Quer dizer, então a gente vê assim a falta de, em primeiro lugar, amor, né, dentro da pessoa, porque como é que Jesus tu já vai morrer? Como é que é isso, né? Então eu acho assim que além da falta da educação, né, que eu acho que faltou em geral aí desde do lar, né, é, é uma questão, digamos assim, de despreparo social. Eu não sei aonde está o erro. Se foi na escola, se é na empresa que ele trabalha, deveria ter um centro de treinamento de como se comportar, porque essas pessoas às vezes vem de bases muito difíceis, coisas na cultura, às vezes vem de locais que não tem nem a água, né, preparada para beber, né, estão lá passando uma situação. Eu sou totalmente apavorada de ver os maus tratos, né, que tem nas favelas, nos cortiços, aquilo ali nem animal nas fazendas, nas roças aí, né, do interior passo, entendeu? A coisa horrível, né? De descuido humano. Tem pessoas que têm poder e ficam desafiando. Duvido que nós temos tantos milhões passando fome. Não duvide. Pegue uma equipe e vá para dentro das favelas e faça contável objetiva. Faça o levantamento do que eles comeram durante 15, 20, 30 dias e depois abra a boca como um homem sábio, porque eu acho que está faltando essa sabedoria. Tá? Dizer qualquer coisa, todo mundo diz. O microfone aceita, né? E o sistema de som repercute. Mas a malignidade que as pessoas estão fazendo para as outras, e depois se dizer que é cristão, dizer que tem um monte de religião, que o cara não sei o quê, que professa, eu tenho a impressão que o que está faltando o principal, né? E aí eu gostaríamos que a gente pudesse entrar um pouco nisso, né? O que estimular, tá? A Organização Mundial da Saúde está trazendo as informações básicas de atendimento de saúde. Mas ninguém está falando do amor. Eu acho que está todo mundo brigando por religião. Eu não vi uma ainda pegar o microfone e falar sobre o amor ao próximo. Não, você me perdoa a minha crítica, e a senhora está dentro né, do Não, sistema, eu também estou no mesmo sistema, mas eu chamo a atenção dos coordenadores muitas vezes. Aonde está, né, nós temos que nos puxar as orelhas, tá? Nós temos que nos botar de castigo pensando nisso. O que nós fizemos realmente foi uma prova de amor, que a gente foi lá, né, num grupo, foi lá, fez uma oração conjunta lá dentro, chamamos essas pessoas para vir num ritual, né, cada um tem o seu ritual, e depois disso, todos abraçados, dar um café, uma lembrancinha desse monte de encontro religioso, de amor, né, de fraternidade. Então, é muito triste, eu me emociono de falar, porque eu acho que a pior coisa que tem no mundo, sabe, é o abandono emocional,
Isso é um abandono emocional. Não é um abandono só de que está faltando a comida. Ah, porque eu dei R$200, porque eu dei 400, porque eu dei 600, porque agora eu vou dar 200, porque agora não sei. Gente, deixe de ser desonesto. Desonesto social. Isso é desonestidade social. Pega os 200 contos e vai fazer compra para 5 pessoas da família. 3 crianças. O que criança come? Pergunte para esses homens que querem saber tudo da vida do país. O que criança come? Quanto custa a lata do leite? Né? Vai ficar sem o leite ou vai tomar o leite? Né? Então, eu acho assim, as mulheres coitadinhas lá dentro desses grupos estão sufocadas. Tem que cuidar da família, está no casebrinho, ela adoece, mulher menstrua todo mês e tem dor, cólica, não sei o quê, não sei se alguém desconhece isso, né? É impossível um homem desconhecer isso, que ela tem lá quase uma semana, 10 dias de grandes tormentos com ela mesma, né? E se está grávida? Acha que gravidez é assim? Gravidez dói, gravidez não sei o quê, tem que correr, tem que comer, o bebê está lá, o bebê sapateia, o bebê faz tudo lá dentro da barriga da gente. E aonde ela foi fazer, onde é que ela foi fazer os exames, onde é que ela sabe se está bem ou não está bem? Ganhou o neném. Homens, atenção, vocês não ganham neném. As mulheres ganham, vocês sabiam que mulher ganha neném? Pois é, tem uns que não sabem. E aí, o que ela precisa? Amamentar. Como é que amamenta? Ela comeu o que para amamentar? Tudo isso. O leite sai assim, vitaminado, você por coisa, já bateu na liquidificadora, não, você está aqui, está a vitamina do neném? Não. Para sair a vitamina do neném, a mãe, a gestante e a parturiente, pós-parto, né, na recuperação, ela precisa de alimentação própria para amamentar o bebê. Uhum. Ou estou dizendo errado, doutora? Não, né? Então, eu acho que é assim, nós não estamos olhando as pessoas como pessoas. Eu acho que está na hora de alguns cidadãos que se consideram muito importantes no país entender que eles lidam com o ser humano. Tá? Se eles não conseguirem entender que eles lidam com o ser humano, eu, Elizabeth, com quase 75 anos, e fiz o curso em 1994, que é estendido aos cidadãos e às cidadãs, tá? Da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, certo? Que dizem que nos dão um treinamento com as 3 Forças Armadas, para que nós trabalhemos com a segurança nacional. Em nome do aprendizado que eu tive de todos esses anos, estando os senhores aí no plano direcional do país, eu quero dizer para os senhores que segurança nacional é as pessoas têm acesso à comida, alimentação saudável, não é? Água potável, higiene pessoal, porque é uma latrina onde todos vão lá e tem uma filinha, porque senão não tem jeito, tá? A limpeza, a higiene toda, as áreas não são higienizadas, poderia passar um caminhão, né? Limpar lá dentro, não, porque não tem, tá? E pior de tudo que isso, gente, a segurança. Essas pessoas estão em mão de pessoas que a polícia não entrou lá para ajudá-los. Por quê? Vocês querem que eu fale em segurança nacional do país? Eu estou diante de uma grande autoridade aqui da área digital, da área de trabalhos de assistência social, também está falando aqui em nome da ONU, porque ela é uma grande especialista em entendimento de políticas para as pessoas, né, que estão em fase de carência total. Eu gostaria, assim, de mostrar isso, tá? E me peço perdão à senhora e a todas as pessoas que não têm nada a ver com isso, mas mostrar que nós estamos num momento em que se tem que trabalhar a segurança nacional do nosso povo de baixa renda. Nosso povo está sem ter o que comer, as mulheres estão sem como é que ela vai produzir filhos saudáveis? O idoso, ele tem realmente a questão, né? Tem época, por conta de tanto estereótipo de falar que a idade é um empecilho, muitos deles acabam se deprimindo, acabam passando do convívio social e de cuidar da saúde. Então, é muito importante essa questão eu costumo dizer que quando você faz tudo isso, você nega a própria vida, né? De um humano. E hoje tem uma luz no fim do túnel, que é a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030 da ONU,
onde Sim. vários objetivos a gente consegue amarrar com a questão do idoso, né? O 3, por exemplo, fala de assegurar a vida saudável de todos, então incorporamos aí os idosos. O 5, ele fala sobre igualdade de gênero, onde também fala que tem que acabar com todas as formas de discriminação, e o idoso é discriminado. O ODS 8 fala de promover crescimento econômico, inclusive e sustentável para todos. Também a mesma coisa, né? Idoso ainda tem muita coisa para fazer. Eu colaborei na seleção do pessoal para o Pão de Açúcar, quando eles colocaram, né, as pessoas, posso te atender? E eram todos idosos. Eles priorizaram a terceira idade. Então, foi muito legal esse trabalho. E toda a questão, o DS9 fala de acessibilidade, de promover industrialização inclusiva, né? Inclusive para todas as áreas e todas as faixas etárias. E o 11, tornar a cidade mais adequada, com calçadas, com rampas, com sinais sonoros, né? Isso é os objetivos que foi, em 2015, os parceiros, né, país membro da ONU, se uniram para determinar isso. Então, isso é muito interessante. Eu costumo dizer assim, nós fazemos 4 intervenções, né, agora, com idosos. Eu e uma equipe, eu coordeno uma equipe. Então, a gente vai lá no final do ano, né, esse ano a gente levou, a final de 2021 para 22, nós fomos até lá, levamos um lanche proteico, um brindezinho para cada um, que esse ano foram chinelos, eles amaram, chinelinho tipo pantufa, e meias e touca, porque eles morrem muito de frio. Tem muita gente, eles são friolentos nessa fase da vida. E levei um rapaz, doutor da alegria, né? Um palhaço muito legal, eles curtiram, eles dançaram, ele fez corrida com andador, né? Depois 3, 4 ou 5 fizeram corrida, foi muito legal. Eles gostaram muito, né? E eles são muito carentes. Quando você vai falar tchau, eles pegam na sua mãe e falam, não vai ainda, espera mais um pouco, né? É bem interessante. Depois nós fomos no Dia das Mães, fomos agora no Dia dos Pais, né? E estamos já nos preparando para o Natal. Nesse Natal, a gente vai trocar os pijamas. A gente vamos fazer um bingo. Eu fiz aniversário e pedi presentes para fazer um bingo, para arrecadar a verba para a gente fazer os uniformes. Eles estavam assim, todos com furinho. Falei, parece que teve um tiroteio, né? Nos pijamas, todos furadinhos. Mas é muito, muito importante isso, né? E uma coisa que a gente trabalha muito nessa questão é os filhos estarem presentes, os responsáveis. Eu sou muito brava nesse sentido. Eu ligo, falo que é abandono de incapaz, que ele vai ser preso, e que na cadeia, quando fala que foi alguma coisa com mãe e criança, eles são bastante judiados. É uma forma de fazê-los chamar a atenção de que, né, tem alguns que falam assim, ela está com Alzheimer, ela não lembra de mim, ela não sabe quem eu sou. Eu falei, mas você sabe quem ela é. Ela te deu a luz, ela te criou, você está aqui, um homem até agora, né, ativo, por conta da base que ela fez. Então, é necessário, sim, estar presente. E alguns eu ameaço. Olha, se você não estiver, porque eu fiz em 2, né, chama Balneário, aqui em Guarulhos, um, e o outro é lá franciscano Ermelino Matarazzo. O que a gente fez? Instituiu um livro que eles têm que assinar no dia da visita e uma câmara. Então, às vezes ele fala assim, eu fui, mas não assinei o livro. Eu falei, pois é, e nem passou na câmara. É fantasma, né? A gente não viu você chegar. E tem dado certo, porque é muito o abandono. Eles ficam muito carentes. Eu tive um caso de uma senhora que ela criou o neto toda a vida. Ele estava fazendo medicina, falei, não vai ser um bom profissional, e não ia mais vê-la. E aí eu disse, não, a gente consegue, né, driblar. Eu disse, ele está numa faculdade fora de São Paulo, é difícil vir, mas ele pergunta sempre da senhora, né? E aí ela falou assim, ele já se formou, e eu tinha comprado um vestido para eu ir na formatura, tinha comprado um relógio para dar para ele, juntei dinheiro, bastante tempo para isso, e ele não me convidou para a formatura.
Ai, que triste. Muito triste, sabe? É. A gente tentar tampar o sol com a peneira, mas ela foi É, bem. mas infelizmente tem homens até que estão na área de poder, sabe? E não chegaram lá sozinhos, muita gente que ajudou, senão não teria condições de chegar. Mas eu sei de casos que abandonam totalmente a mãe à deriva, poderiam, né, agora que está numa situação de empoderamento da pessoa, ficaria muito bem promover a própria mãe, né, se respeitar a dor da família, né, e no fim deixa lá e depois tem Agradeço, casos né? que a mãe falece, o cara nem parece no enterro, nem nada, né, e nós temos que falar assim mais para os homens mesmo, porque eu acho que são os que estão menos cuidando desses aspectos, né? É que a questão social, não sei o quê, a questão social é direito, dever e obrigação constitucional de quem assume qualquer tipo de poder. Ele não está lá para fazer gerenciamento de dinheiro como se ele fosse um banco. É, Ele é está como lá para pegar o dinheiro do país e dar qualidade de vida para os habitantes do país. Cada copinho d'água que se compra tem um imposto recolhido. Pô, a senhora trabalha na área de tributos também, estou falando algum absurdo. Não. Né? Então, eu acho que assim, nós estamos num ciclo agora, né? Chegando no final do ano, saímos da pandemia, estou com um monte de outras doenças aí que estão inexplicáveis no momento, ninguém tem solução para nada. Então, numa transição de governos que a gente não sabe que tipo de coisa vai acontecer, né? E temos muitos homens querendo estar no governo. É um monte de homens, nós não temos nem 1% de mulher lá, gente, sabe? Então, a gente tem que ser ouvido aqui mesmo. Nós duas estamos nos fazendo ouvir, estamos conversando com todo mundo que assiste, inclusive com as mulheres, né? E a importância de que a gente tem que olhar no contexto geral, porque se fazem mal para um determinado grupo, chega um momento que fazem mal para a gente também, né? São pessoas habituadas a fazer as coisas com malignidade, né? Então, eu acho assim, nós temos aqui uma boa análise, inclusive, das tristezas, né, que essa população passa, né, a falta de gente mais para trabalhar com coração, com amor, né? E nós temos aí, segundo as citações da própria ONU, que a senhora está dizendo, a Organização Mundial da Saúde, né? São milhões e milhões de pessoas acima de 60 anos. E a maioria vivendo com a mínima renda básica, quer dizer, se o cara tem que comprar um remédio, não tem. Agora, tem situações aqui governamentais, e teve mobilização aqui, a pessoa recebe pelo Estado, mas ela não tem a discriminação do que ela está recebendo. E ali eles descontam coisas que eles não dão a discriminação do que foi, né? Aí tem o negócio do empréstimo, por exemplo, tá? Tem gente fazendo um monte de empréstimo no nome da pessoa, coitada, que nem sabe que está tendo empréstimo. Tá? alguns são Aí ela familiares, vai ter que mas pagar. a maioria são hackers, né? Aí teríamos que Mas tem casos que nós muitas teríamos vezes que ter departamentos do Estado especificamente para trabalhar com essa categoria, com esse tipo de população lesada. Porque se está sendo lesada é porque não tem o sistema assistencial correto de segurança. é Está segurança. faltando a segurança no país. Ó. Por quê? Porque a segurança não é só pegar assim, não, aqui não entra com a arma. A segurança também é você tem dinheiro para comer e viver em paz. Ou Sim. não. É, né, doutora? Pois é. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar todos esses enfoques, porque fome é que vai fazer a pessoa ser gente. Se alguém acha que dá um troco para a pessoa não cobrir a fome, está tratando ela como o quê? Uhum. Né? Cachorrinho em casa está bem, obrigado, mandou lembrança. É assim, mais ou menos? Hoje em dia tem muita gente, né, que tem cachorro, cuida muito bem, e tem a mãe lá numa instituição, e É. quando ele cobra, ele fala, eu pago para ela ficar aí. Eu falei, sim, você paga para as coisas materiais, mas o amor, a gente não compra, e não tem Ao como. menos um abraço, né? A gente dá, mas o seu tem muito mais valor, né, porque ela está É. esperando. Mas eu tenho conseguido motivar, às vezes até extremado, eu falo, manda te prender. É. Mas mostrando para eles na necessidade. Eu falo, você tem filhos, né? Se você tem essa prática, os seus filhos vão fazer igual quando você tiver idoso. Ou Porque pior, né? ele aprendeu, né? É o que ele aprendeu. Então, com isso, a gente consegue minimizar. Agora, diga uma coisa para mim assim, vamos supor, pelos seus mestrados e experiências aí, né? Vamos pensar assim, 4 áreas de ação no seu pensamento. Assim, para a gente ter dignidade na velhice,
tá? Qualquer pessoa, eu, você, o vizinho, o presidente do não sei o quê, o comandante do não sei das quantas, vamos pensar todo mundo assim, dos altos cargos para baixo e de baixo para cima. Quatro coisas que, assim, quatro áreas de ação, quatro coisas que temos que viver, assim, para dizer, nós estamos numa velhice com dignidade, nós estamos sendo tratados como gente idosa. Olha aqui, está ser tratado como gente idosa. Olha a palavra. Né? Vamos lá. O que a gente tem, na realidade, primeiro é a questão emocional, porque o emocional afeta depois toda a questão corporal. Então, bastante aconchego, né, fazer com que as pessoas se ocupem. Às vezes a pessoa prefere, como ela vai fazer lentamente, até por conta da idade, elas preferem deixar assim, não, deixa que eu faço. Isso é uma ofensa para eles, porque muitas vezes o que esse idoso, né, que são mais simples, o que eles têm para dar é o trabalho deles, né, e o amor e o carinho. E isso às vezes não é contemplado. Outra coisa é a questão de uma saúde pública adequada para a terceira idade, né? É comum a gente chegar e não ter uma pessoa, um gerontólogo, né? Ou uma pessoa que vai cuidar do idoso. São pouquíssimos geriatras, são poucos que existem. Principalmente na rede pública, é falho nesse sentido. E a questão de contemplar eles com o que ele gosta, né? Tem gente, lá nos ILPI, tem muitos senhores que querem bonecas, né? E aí, põe sentada na cama, converso com elas, às vezes é uma fuga, mas também às vezes é um sonho que tinha de infância e não foi realizado. Então, olhar nos olhos, perguntar o que eles querem, e não a gente achar que eles querem, porque é muito comum as pessoas fazerem. Outro dia a moça falou assim, eu fiz um bolo maravilhoso, eu levei lá, né? Ninguém pode comer porque era diabético, a maioria. Eu falei, mas você deveria ter falado, eu posso levar um bolo? Qual é o tipo que é acessível? O que eu posso fazer? Não é dar o que sobra de você, é dar o que eles precisam de fato, né? É importante ter essa questão, né? Não prejulgar. Eu acho, quem acha é meio complicado. Pergunte na instituição. Eu faço tudo proteico, sem açúcar. Quando a gente vai e leva lanche, eu levo uma coisa assim que eu sei que dá para todos. Não vou levar suspiro. Suspiro é doce demais, né? Então a gente tem que fazer um bolo de cenoura sem cobertura, com mais coisas. Então, esse cuidado é muito importante. E o outro é assim, a dignidade, né, de como ele quer morrer, né, como que ele quer ser vestido, o que tipo de coisa que agrada a ele. Isso é muito importante mesmo. E fazer, né, as vontades. Eu sempre perguntava para o meu pai, tem alguma coisa que o senhor quer que a gente pode fazer ou que ainda não foi feito? Então, isso é muito importante, porque às vezes eles têm uns sonhos tão simples, né, que dá para você fazer, e muito assim, né, se colocar no lugar do outro, ter a empatia, né, de se colocar no lugar do outro, do jeito que o outro está, porque é muito fácil, se fosse eu, né? Então, esse cuidado é muito mais a questão, assim, afetiva, porque cuidando do emocional, ele estando com autoestima elevada, as doenças são menores, ou em menos potencialidade. Que bacana, que conselho lindo para todo mundo, muito importante, né? Agora, assim, tem algum outro comentário que a senhora queira dizer, né? Orientar, né? É muito fácil abrir uma ONG, não sei o quê, mas ninguém presta conta de nada, quando for atendido, o que aconteceu, né? Então, eu acho assim, nós estamos com muito falta de prestação de contas. Quem abre uma organização não governamental, ela tem responsabilidade com a sociedade para prestar contas também. É, É um outro tipo de regimento, né? E tem que prestar contas para o Estado também. O Estado tem que prestar contas o que doou também para esse grupo, né? Porque senão sempre dão para os mesmos e os outros ficam esperando, né? Eu acho que nós temos aí uma brecha, principalmente com as pessoas idosas, que ficaram com sequelas, por exemplo, mentais, emocionais, paraplégicas, né, cegas. A gente está falando em idoso, mas a gente tem que olhar assim, esses que são totalmente especiais.
Eu não sei, aqui trabalhamos com idosos que cegas. Aqui trabalhamos com idosos que não têm locomoção, paraplégico, sei lá. Eu nunca vi, não vi ninguém fazer um anúncio. É difícil. Não sei o que está faltando, ou precisa isso ou não precisa. Então, eu queria lembrar que, como as nomenclaturas mudam, mas não são mais ONGs. E essa palavra foi abolida e substituída por OSC, Organização O nosso Social. ministro da Economia, há poucos dias, falou em ONGs também. Então, mas não tem mais. É Organização Social Civil, né? OSC, que a gente fala. Eu já atuei, né, depois que mudou essa legislação. E o que a gente vê na questão do idoso, né? É a nossa cultura mesmo, de achar que não serve para mais nada, ou tá, né? Às vezes uma pessoa assim, mas ela está velhinha, eu quero poupá-la. Mas ela quer ser poupada? Perguntou, né? Essa é a pergunta, né? Porque às vezes tudo que ela quer na vida, ela continua ativa, porque quem ficou dentro de casa, cuidou da família, tudo, quando eles vão embora, é a síndrome do ninho vazio, né? Por quê? Porque ela se ocupava dessas pessoas e não cuidou dela. E ela ainda está nessa rotina, só que agora não tem com quem cuidar. Então, ter esse autocuidado, uma orientação nesse sentido, né, de fazê-la ver isso. Uma coisa que eu vejo também, que eu vivo, assim, questionando e puxando as orelhas, parece que casa com a doença, porque só tem doença. Você chega lá, está doendo isso, está doendo aquilo, está doendo aquilo. Já foi tratar, tomei remédio, não deu. Tomei remédio 1 mês, não deu certo, parei. Falei, foi ver qual é a causa, né? Porque de repente você está só cuidando do sintoma, mas qual é a causa, né? Mas eu fui lá, tinha fila, então resolvi passar na farmácia, comprar um remédio, automedicação, isso também é um perigo muito grande, né? E às vezes tem 3, 4 filhos, eu falei, você conversou com seus filhos? Não adianta, eles não têm tempo para mim, né? Já de outros lados, a gente vê famílias assim muito unidas, separando as tarefas, um período cada um, né? Tenho bastante amigas que assim, eu estou com a minha sogra e com a minha mãe, então ele vai para a mãe dele, eu vou para a minha. Na outra semana é minha irmã e meu cunhado. Então é um trabalho digno, né? Então tem como fazer, tem pessoas fazendo, né? Mas é uma minoria, infelizmente. O que se percebe nas suas palavras são muito importantes, eu acho, sabe? Porque nós temos também algumas coisas que poderiam ser feitas dentro de casa. Né? Não sei se tem o suficiente, né? Pessoas treinadas, por exemplo, como assistentes sociais, as psicólogas, e até mesmo pessoas treinadas, né? Por exemplo, uma moça auxiliar de enfermagem tem entendimento, de repente, de saber, de aprender, né? As questões já sabe, basicamente 50%, vamos por assim, tá, da área de saúde. Mas como a senhora está trazendo aqui os dados, por que não ter incentivo de pessoas que trabalhem também com esse público? Por que não tenha nas políticas públicas dos estados e das prefeituras, tá, ensinando pessoas a lidar com pessoas idosas? Eu tenho o caso de uma amiga, que até por sinal não a encontrei mais depois dessa confusão de pandemia, tá? Então ela estava descendo com dificuldades com a bengala dela no metrô e empurraram, derrubaram e todo mundo passou por cima. Ela fez várias fraturas. Ela está praticamente semi-válida, ficou coisa horrível, toda dilacerada. Né? Então, até aparecer alguém para pegá-la, né, que viram que tinham sido atirado lá. Né? Então, se você prestar atenção, se usa metrô, trem, coisa pública, verifica realmente, ninguém para que aquela criatura, todo mundo ajudar para descer, não, todo mundo desce empurrando. Né? Eu acho assim, não sei se é falta de treinamento também, né, de política pública dentro dos órgãos coletivos, vamos supor assim, né, para as pessoas, e todo mundo correndo, tudo nervoso, tudo trânsito, tudo, né? Então, eu acho que o que está pegando muito, tá? E aí não adianta ninguém querer dizer que sim ou que não, que está faltando realmente, já começa de cima para baixo, tá? É respeitar essas pessoas, tratá-las como uma categoria de pessoas especiais, tá? Elas não são iguais a ela. E tomara que um dia que esses que estão fazendo de conta que não estão vendo nada, fiquem velhos sem assistência também de alguma forma, sabe? Que daí eles vão entender o mal que fizeram. Ou não é? Porque é uma coisa surreal. Quer dizer, tem um momento assim que tem umas pessoas que se botam num pedestal, assim, sabe?
e parece que eles nunca vão ser mortais, eles nunca vão ter uma doença, eles não vão ter um acidente, não vai acontecer nada com eles, eles vão ser assim, carregados santamente para algum lugar que eu não sei onde eles pensam que vão, né? Então, a gente tem que ir um pouco, não tem, porque afinal de contas... Mas vamos lá, eu acho assim, a senhora emocionou-se, a senhora emocionou muita gente, com certeza, pode ter certeza disso. Muitas pessoas idosas, puxa vida, eu não tenho isso, que bacana, eu merecia isso, como que eu faço para ter isso? Ah, será que eu falo com o padre da igreja? Será que eu falo com o pastor da igreja? Será que pastor de igreja fala com pessoa idosa que está dizendo, coitadinha, que ela tem dentro de casa, que ela precisa? Será que o padre atende a coitadinha da pessoa? Isso, vem aqui, eu quero falar, o que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Alguém parou, ela disse assim, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma psicóloga aqui, tá? E ela vai te entender muito melhor, uma assistente social, né? E mais que um abraço, um carinho, né? Temos religiosos de todas as religiões fazendo isso, eu quero que me apresentem. Uhum. Não, Porque eu acho que aqui começa a pegar o grande problema, é a não aceitação da velhice, é a não aceitação da pessoa idosa. Estavam cidadãos fazendo uma reforma aqui na rede da rua, né? E somente nesta casa não foi feita uma coisa que eles fizeram em todas as casas. Aí eu estou por dentro com a janela semi-fechada. Se assim, daí acabou tudo aí? A casa daquela velha tá assim, assim, assado. Não, não vamos fazer. O filho dela saiu, um dia a gente vem e faz. Aí eu fiquei escutando atrás, ele disse, a velha aquela, vocês ouvem. Abri as janelas, muito bem, vocês vão terminar esse negócio aqui ou não? Como é que vai ser? Tá piscando tudo dentro de casa. Levaram um choque, né? Porque eu acho que é também aqui uma palavra para as pessoas idosas. Nós temos que aprender a exigir os nossos direitos. Não é porque nós somos idosos que nós vamos ficar calados. Eu tenho direitos, diga. Qual é o meu direito? Pergunte. Tá? O que eles falaram? Levaram um susto e disseram, a gente volta depois que o caminhão não voltou. O que eu vou fazer? Vou fazer uma denúncia na seguradora para me ajudar. Né? Então, muitas vezes também nós nos acomodamos na nossa velhice sem saber os nossos direitos, sem buscar os nossos direitos. Então, doutora, eu acho que foi tudo muito legal, tá? Eu acho que a senhora, sinceramente, ficou muito bem vista, muito querida, até admirada pela doutora Maticidisso Moetti, que é a diretora da Organização Mundial da Saúde. Ela vai estar olhando para a senhora, né, e dizer assim, puxa, que maravilha, no Brasil há essa mulher, né? Mas o que nós temos que fazer também, vamos lá, todo mundo, gente, é professora, é padre, é pastor, seja lá, vamos nos juntar geral, sabe? É ensinar para as pessoas idosas os direitos delas. Tem que tem ensinar que as pessoas a reclamar. nos idosos, a gente tem que ter o atendimento primário. A questão da alimentação, por conta de órgãos que são fragilizados, então você precisa ter uma ingestão de coisas saudáveis, né, proteicas. Temos que ver a questão da água. É muito comum idosos terem problemas seríssimos de saúde por falta de água. Então, está motivando cada vez mais a tomar água, né? A questão de quanto que a leitura pode ser, né? E você iria ler por uma pessoa, não precisa ler só para cego. Eu tenho uma cega que eu acompanho, eu levo a missa todos os domingos, e eu leio para ela. Mas eu leio lá para as idosas também, quando elas querem alguma coisa, né? Elas pedem uns livros, mesmo a Bíblia, né? Às vezes eu falo para o filho, compra uma Bíblia com letras graúdas, que já existe, que é para esse público-alvo, né, estendidas as letras, para a pessoa poder ler. Ou então, ver a questão da visão, tem muitos idosos que nem percebem que não estão enxergando mais. E quando você leva para um oculista, para um oftalmo, né, fazer tudo, eles ficam assim, nossa, agora se eu já vivi tanto tempo sem esse, agora eu vou viver o dobro. Um idoso ele ficava assim, fechava os olhos, eu falei, você já viu a questão de visão? Aí ele falou, nunca fui, não sei, eu falei, eu acredito que o senhor necessita, vamos ver? Aí levei e foi isso. Então, é isso que eu estou pensando, o engajamento geral da sociedade, porque não é só porque a família é culpada, eu acho que a sociedade hoje tem que bater no peito também não estou fazendo nada. Então, por que não treina a pessoa? Fale, né? Vamos ensinar as pessoas a falar. Eu estou sentindo uma dor aqui.
Não estou prejudicando o teu filho, não, ele vai ficar com medo. Não, meu filho, não interessa se meu filho vai ficar com medo, vai ficar preocupado. Não interessa se a minha filha está com um monte de outras coisas. Eu estou sentindo isso. Né, quer dizer, tem que ensinar, eu acho que a pessoa idosa a agir como ser humano que merece também o atendimento. Né? Ele tem que falar, tem que ensinar a pessoa idosa a falar, senão vai morrer calada. Outra coisa, para encerrar, é a questão do lazer, né? É muito isso. E lazer para eles é passear numa praça, né? Ver Isso. crianças num playground. Eles amam isso, né? Um lugar iluminado, uma brisa, tomar um sorvete até, né? Coisas assim que tira da rotina e muito simples, que não requer nem muita questão monetária e só realmente um amorzinho, um amor-ovelenza, né? Como diz eles. Porque eles têm todos os princípios e bases, a gente só precisa cultivar, né? A limpeza do espaço. Eu vou, às vezes, na casa de pessoas que a limpeza está precária, né? Às vezes ela não enxerga direito, às vezes ela não consegue abaixar para fazer algum trabalho. Então, muito sério. Outro problema que eu vejo muito é acumuladores. Tem idosos que são muito... Tem sem ser idosos, mas o foco é esse, que acumula. Você chega lá, tem jornal de 1900 em cima da mesa, uma pilha. Aí fala, vamos cuidar disso? Não, os bibelozinhos lá na prateleira, tudo cheio de pó. O santo está até branco, ele era preto, ficou branco, tanto pó que tem. E aí, vamos cuidar disso? E elas ficam, né? Porque elas não têm mais condição. Mas quem chega tem que fazer essa parte. É isso, né? Vizinho pode ajudar, né? O dono Mas tem bastante do negocinho lá diz assim, vem aqui, eu guardei um pedacinho para você, né? Eu acho assim, tá faltando amor. amor, É, E hoje tem vários centro-dia do idoso. Eu ajudei a formar um lá na Casa Verde e conseguimos uma van da ProPátria e a gente vai buscar e levar. Mas é difícil, porque quando a gente foi fazer uma pesquisa para ver a viabilidade, metade do grupo que a gente pesquisou, eles cuidam do neto, em um viver, ou cuida do marido doente, ou de uma irmã doente. Então, acaba assim, ela não pode ter esse prazer de estar cuidando dela somente, né? Então, é outra questão, né? E é muito comum, né? A mãe aposenta e a filha tira da escola e deixa com a avó. E aí, coitadinha, que pensou que ia descansar agora, depois de aposentadoria, vai ter que cuidar de criança. E não é realmente ruim, mas não pode tomar o tempo dela todo, né? Aí eu põe meio período na escola, né? E depois a senhora vai lá. E é muito legal, porque ela fala assim, eu ponho o meu neto na perua e depois vem a minha perua me buscar. Olha que lindinha. Mas é Então, muito legal. Olha, eu gostei tanto de conversar com a senhora. Isso vai ser um papo bastante dinâmico, né? A gente até pulou algumas coisas, acrescentou outras, e foi muito legal. Que foi lembrando, né, do que a gente conhece de um lado e outro. E a gente tem que ter esse tipo de conversa. Inclusive, acho assim que quem está dentro de organizações, né? Pode ser até, como a senhora está dizendo, é uma organização de cuidadores, é uma organização de enfermeiros, eu não sei. Acho que tem que começar a discutir essa situação geral que está. Não é porque estou resolvendo aqui esse pedaço e o restante não está. Né? Essas questões de políticas públicas, né, eu acho que nós temos que ter muita seriedade de análise sendo o povo brasileiro, porque repercute para nós muito mal lá fora, quando nós temos parcela da população passando fome, passando dificuldade, vivendo como cachorros vira-latas jogados em qualquer lugar, sabe? Sendo explorados, porque muitas vezes, coitados, não têm condições de... Né? Eu estava lendo, tem uma pessoa que ela até nem vai poder fazer a palestra porque se emocionou muito. Né? Eu recebo muitos dados aqui, e eu mandei uns dados que até me sufocam um pouco, né? Da quantidade de meninas que até 8, no máximo 10 anos, já tiveram 3 maternidades. Né? É uma coisa que é impossível, né? Você vai dizer, é impossível. Gente, não é impossível. Se eu contasse a outra parte que eu sei, né, que eu vi, que estão com a documentação, eu passei para uma pessoa correta, tá? É o que é feito com o bebê dessa criança. É porque ela é criança. Agora, quem é que gestou essa criança? Então, eu quero deixar aqui um ponto de interrogação geral, embora sendo questões de pessoas idosas, porque infelizmente tem idosos também que estupram crianças, tá? Tanto os meninos quanto as meninas, tá? Então aí
Já tivemos um debate aqui, uma apresentação muito bem feita por um geriatra, autor de vários livros, e tem instituto de treinamento para trabalhar com pessoas idosas, né? Um homem com leis que conseguiu aos montes, e ele também fala desse aspecto. Então, a gente não está falando aqui da questão da sexualidade do idoso, e se ele está com algum tipo de doença, muitas vezes psicológica, psiquiátrica, dentro desse sistema, tá? E a senhora disse, cuida das crianças. A avó cuida. Mas tem outras coisas que estão acontecendo que ninguém está podendo dizer direito aqui, né? O que está acontecendo. Então, nós temos que ter muita cautela. Também nesse campo tem que ter mais gente treinada, né? E as menininhas, ela vai confiar em quem está dentro de casa, muitas vezes quem levou para tomar o sorvete, como a senhora disse, né? Então, nós temos um monte de coisas que muitas vezes estão acontecendo por falta de quê? De orientação, de treinamento, de assistência social, né? De abordagem. A gente tem que ter a coragem de abordar as coisas também, né? Tá? Um grande abraço para todo mundo. Eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Eu acredito que vocês gostaram muito. Nós levantamos muitos pontos que todo mundo pode pensar e conversar em cima. Esses pontos podem ser debatidos nas igrejas, podem ser debatidos nas escolas, não é, professora? Pode ser Sim, debatido nos consultórios médicos, ou não, psiquiátricos, tudo também. isso, né? Nós conseguimos levantar muitas coisas importantes aqui socialmente. Estou muito honrada com a sua Ah, participação, e com certeza o pessoal da OMS, aí, o pessoal da ONU, diz assim, poxa vida, mas essa aí sabe bastante de pessoas idosas e está bem atuante aqui no Brasil, né? Uma alegria e uma honra, professora. Deixa aí para as suas despedidas, tá? uhum. Então, quero agradecer a oportunidade, espero, assim, que tenha dado um toque na cuca aí das pessoas, né, para verem os seus pais, os seus idosos, tios, né, às vezes um vizinho, né, sempre buscando uma qualidade de vida. E qualidade de vida não é só a questão financeira, monetária, é qualidade de vida começando da emocional, né, da saúde emocional e a questão de alimentação e higiene, é um complexo, né? Então, muito obrigado por tudo, que Deus ilumine a todos. Muito obrigada, querida gente. Um grande beijo no coração aí, até a nossa próxima edição. Temos muitas campanhas esse mês de outubro, além das crianças, né, dos idosos. Nós temos Outubro Rosa, aí vamos lá, mulherada, vamos se cuidar, né? Temos tantas coisas boas para fazer Sim, ainda nesse mês, né, de outubro, todo mundo fazer os exames para não ter câncer, né? Então, é importantíssimo, tá? Um grande beijo no coração, até a nossa próxima edição. Professora, minha gratidão eterna.